Bom dia, meus queridos e queridas, meus santos e minhas santas. Esse dia abençoado, dia 1º de maio, queremos mais uma vez nos colocar em oração e continuarmos então a nossa meditação, pedindo ao Senhor que nos ajude neste tempo difícil de pandemia. Hoje, então, sexta-feira da terceira semana de Páscoa, também fazemos memória, porque temos a celebração da memória facultativa de São José Operário. A Igreja celebra, na verdade, 2 vezes essa memória de São José. Na primeira, São José é celebrado como esposo da Virgem Maria, mãe de Jesus, no dia 19 de março. E a segunda, ele é celebrado como trabalhador e patrono dos trabalhadores, justamente hoje, dia 1º de maio. Não sabemos muito sobre a vida sobre São José, o que não impediu que se desenvolvesse também um ramo, um culto, uma teologia em torno à vida e tudo aquilo que se chamava então este José que assume então essa paternidade de Jesus. Nós iremos comentar de maneira bem rápida as duas perícopes, seja aquela de João 6, 52, 59, que é o texto próprio da liturgia da sexta-feira da terceira semana, mas também iremos tomar o texto de Mateus, que trata um pouco mais sobre essa celebração da memória de São José. Na primeira perícope, essa que estamos seguindo, o grande discurso de Jesus como pão da vida, João 6, 52 a 59, Jesus é o pão da vida e quer então se dar a nós, não só na cruz, mas também no sinal, no ritual da ceia. Por isso, o pão que nós abençoamos é o corpo de Jesus. O cálice que nós partilhamos é comunhão com o sangue de Jesus. Então é participação na vida eterna que nós temos ali. No longo discurso de Jesus sobre o pão da vida, que nós temos no capítulo 6 de João, de 1 a 71, temos agora uma transição nessa perícope. É a passagem de Jesus, sua humanidade, suas palavras, seus atos, para o pão, carne mesmo, o sangue, sua mesma humanidade enquanto vida concreta oferecida pela vida do mundo. Então, depois de Jesus dizer que ele é o pão da vida, afirma que o pão que ele vai dar é a vida, carne para a vida do mundo. E isso causa escândalo e discussão entre os judeus. Os judeus murmuravam e Jesus reflete sobre esta atitude dos judeus. No Antigo Testamento, o povo também murmurou diante das dificuldades na caminhada. Por 10 vezes, o povo colocou Deus à prova por suas murmurações. O que é importante percebermos nessa sessão é que a mensagem é aprofundada e torna-se mais sacrificial e eucarística. Jesus é o pão da vida não só pelo que faz, mas especialmente por causa da Eucaristia. Jesus pão é identificado com a sua humanidade, aquela humanidade que será então sacrificada na cruz para a salvação de toda a humanidade. A murmuração dos judeus denuncia a mentalidade incrédula de quem não se deixa, então, regenerar pelo Espírito e não tenciona a aderir a Jesus. Mas Jesus insiste, se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Mais ainda, anuncia frutos extraordinários para aqueles que participam do banquete eucarístico, que não se perderá, e será ressuscitado no último dia e viverá eternamente. Mas não esqueçamos de uma coisa: todos esses ensinamentos de Jesus em Cafarnaum, mais do que tratar do sacramento da Eucaristia, refere-se à revelação gradual do mistério da pessoa de Jesus Cristo.
Depois, então, hoje, então, essa celebração de São José Operário, o Filho de Deus, então, se encarnou de tal modo que, tornando-se homem, assumiu tudo o que um ser humano precisa assumir. Uma família, um povo, uma língua, uma profissão. José o assumiu como filho, respeitando esse mistério que estava nele, aliás, que era ele mesmo, o Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58, esse Evangelho de hoje, então, foi escolhido por causa de uma palavra a respeito de São José, o carpinteiro, e duas a respeito de Jesus, o filho do carpinteiro. No contexto da festa de São José, operário, patrono dos trabalhadores, vemos que Jesus, um trabalhador, será rejeitado por ser filho de um trabalhador. Jesus viveu sua condição na própria carne, num lugar bem preciso, Nazaré, num país bem determinado, a Galileia, abrindo-se para a Judéia, onde ficava Jerusalém, e também para a Samaria, em que a fé de seus pais e as religiões dos pagãos se misturavam. Numa época, numa história, a primeira metade do século I, e debaixo principalmente do Império Romano. Os particulares problemas econômicos, concentração fundiárias e sociais, a própria questão da escravidão, a própria realidade de desemprego, como estamos vivendo também nos dias de hoje. O relato nos mostra que Jesus é rejeitado em sua pátria, entre os seus parentes, conhecidos, amigos, no fundo, porque o divino não pode ser humano e o humano não pode ser divino. Nos primeiros séculos do cristianismo também, essa corrente de pensamento chamava-se gnosticismo e não podia aceitar de forma alguma a limitação e fragilidade da carne de Jesus, especialmente sua humanidade crucificada. Se você é o Messias, desce então da cruz, como diziam. Este é o drama de toda a heresia, pois a carne de Jesus, sua humanidade concreta, a sua entrega na cruz é início da fé. Hoje também, várias formas de misticismo e de sincretismo se escandalizam com o fato de o divino entrar na história e falar pela humanidade, pela vida de Jesus de Nazaré, o filho de um carpinteiro. Vejam vocês que Santo Irineu, já no segundo século, tocava e atacava o gnosticismo quando colocava aquele princípio indispensável da teologia cristã. Aquilo que não é assumido não é salvo. Ou, quem sabe, com um rima tão bonito em latim: cardo salutis caro. A carne é a dobradiça da salvação. Concluindo então esse momento, nessa manhã tão bonita, se coloque mais uma vez em oração, recolha-se, imaginando-se ali na sinagoga de Nazaré. Peça agora o que quer, reconhecer a sabedoria e a força de Deus na carne de Jesus. E depois então, buscando tirar proveito, contemple, medite e saboreie internamente esta cena tão profunda que Jesus nos dá. Que o Deus da esperança nos abençoe e principalmente dê força e anime todos os trabalhadores e trabalhadoras neste dia. Amém.